Muitas vezes a necessidade nos leva ao desespero e fazemos coisas que no futuro podem trazer sérias consequências e arrependimentos, mas nem sempre é tarde demais para voltar atrás. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o conto O Pacto do Meu Avô. Vamos ao conto. João era um homem trabalhador e honesto que vivia uma vida simples e morava de aluguel em uma casa de madeira muito antiga. Ele estava cansado da sua vida miserável, pois trabalhava muito e o dinheiro que ganhava mal dava para sobreviver. Ele sabia que sua família no passado era muito rica e possuíam diversos imóveis valiosos naquela região. Mas com o súbito desaparecimento de seu pai, ainda em sua juventude, sua família ficou cheia de dívidas e aconteceram eventos misteriosos que culminaram com sua falência. Em uma sexta-feira à noite, enquanto voltava para casa, parou sua bicicleta próximo a uma grande pedra. Sentou-se ali e refletiu como seria incrível a sua vida se tivesse muito dinheiro, e em todas as coisas que poderia comprar, as viagens que faria pelo mundo e todos os lugares que poderia conhecer. Neste mesmo instante, já cansado e estressado com a sua real situação, gritou aos quatro ventos: "Eu daria tudo para ter riqueza." Após seu breve surto de cólera, sacudiu a poeira de suas vestes e seguiu com sua bicicleta em direção ao seu humilde casebre. No dia seguinte, ele foi abordado por um simpático idoso em seu portão, que dizia ser o antigo morador daquela casa. Conversaram um pouco até que o senhor pediu por um copo com água, e João não negaria um copo com água, e atendeu o homem de boa vontade. Após tomar a água, no último gole, com um sorriso no rosto, o idoso pediu para que João cavasse um buraco ao lado da enorme figueira plantada no quintal da casa, pois se ele fizesse isso, teria uma grande surpresa. Inicialmente, João pensou que se tratava de uma brincadeira e não deu muita importância ao pedido. Mas naquela noite ele teve um sonho estranhamente real, envolvendo o idoso e a figueira. Acordando assustado, como se estivesse em queda livre, João acordou no dia seguinte, com a estranha sensação de que precisava cavar ao lado da figueira, onde o velho havia indicado. Motivado pela curiosidade, ele foi até o quintal e começou a escavação. Quando já estava praticamente desistindo e se sentindo um trouxa por ter feito aquilo, foi quando então bateu em algo sólido e metálico. Inicialmente pensou ser uma pedra, mas ao limpar em volta, ele percebeu que se tratava de uma caixa de metal. Ainda incrédulo, ele puxou ela para fora e ao abrir quase caiu de costas. Ela estava cheia de ouro, joias e pedras preciosas. Ele ficou tão emocionado com a descoberta que nem podia acreditar no que seus olhos viam. Assim que conseguiu se acalmar, foi correndo até a casa de seu irmão contar a novidade. Paulo era seu irmão mais velho e, com um pouco mais de experiência de vida, o aconselhou a permanecer na mesma casa, para não levantar suspeitas e não contar o fato a mais ninguém, até que pudesse trocar todo o tesouro por dinheiro. O irmão ainda sugeriu a João que guardasse a caixa em seu porão, temendo que mais alguém descobrisse a fortuna. João pensou e resolveu enterrar a caixa não em seu porão, como seu irmão havia recomendado, mas sim a 200 metros adentro da mata que circundava a propriedade. E por uma questão de segurança, disse a seu irmão que havia colocado a caixa no porão da sua casa, como anteriormente haviam combinado.
Seu irmão era uma pessoa de má índole e extremamente ganancioso e egoísta. Não suportando a ideia de que João ficaria rico, contratou 2 pessoas para tirar a sua vida, pois desta forma, como ninguém mais sabia a localização do tesouro, ficaria com toda a fortuna para si. Uma semana após a descoberta, enquanto saía de um bar próximo à sua casa, João foi surpreendido por seus agressores. Eles o colocaram no porta-malas de um carro e se dirigiram para um local remoto da cidade. Ao chegar no local, desferiram 2 facadas em seu abdômen e, acreditando que ele estava morto, atearam fogo em seu corpo e o jogaram em um barranco. Mas, contra todas as probabilidades, João ainda estava vivo. E, para sua sorte, o fogo foi apagando aos poucos enquanto seu corpo rolava ribanceira abaixo. E quando finalmente acordou do desmaio, ele estava totalmente desfigurado e perdido em meio a uma mata fechada, e ainda sem entender como havia chegado ali. Seu corpo e rosto estavam seriamente queimados, e o ferimento causado pelas 2 facadas causavam-lhe um misto de dor e pânico. Ele lutou pela sua sobrevivência por longos 2 dias. Sem remédio e tendo que suportar essas dores intensas que sentia em seu corpo devido às queimaduras, ele sabia que seu fim era certo. Contudo, estava praticamente esgotado para continuar a sua luta. E algo ainda mais estranho aconteceu. Ao acordar pela manhã, no 3º dia, ele notou que estava sem dor alguma. E o mais surpreendente, seu corpo começou magicamente a se regenerar, causando-lhe espanto e horror. Então, novamente, teve uma visão com o mesmo Senhor que o havia pedido para cavar à beira da figueira. Desta vez, o idoso estava com uma aparência mais jovial e ria descontroladamente. João, pensando um pouco mais sobre o acontecimento e os sonhos que teve um dia antes de cavar na base da figueira, ele começou a juntar as peças e descobriu que havia se envolvido em um pacto satânico com aquele idoso, provavelmente ao tocar a caixa com o tesouro. Seu corpo estava cada vez mais forte, mas a fraqueza de sua alma era evidente. E os monstros que habitavam a floresta agora estavam todos dentro de sua mente. Após horas de reflexão, João finalmente conseguiu se acalmar, botou a cabeça no lugar e começou a pensar em como se livraria daquele pacto e quem ou o que era aquele senhor que o procurou. Seria apenas um espírito maligno ou o diabo em figura de gente? Esse era apenas um dos problemas. O outro, o qual nem teve tempo de pensar, era em quem tentou matá-lo. E assim que ele ficou totalmente regenerado, João decidiu retornar à cidade. Ao trilhar o caminho por uma estreita estrada de barro, ele passou por uma humilde casa com roupas estendidas no varal. Apesar de sua aparência ter voltado ao normal, suas roupas estavam completamente danificadas. Ele pegou apenas o que precisava e seguiu seu rumo. Foi uma longa caminhada, e durante o trajeto ele começou a recordar das histórias que eram contadas em sua infância sobre seu avô, que diziam que ele era um famoso ocultista que fez fortuna encontrando tesouros e objetos valiosos ao longo de sua vida e, por fim, desapareceu misteriosamente, assim como seu pai. Essa era a história que era contada por sua mãe. Foi o que ela sempre contou, mas nunca havia dado muita atenção. Ela pensava que seu avô e seu pai haviam fugido com sua fortuna para gastar em outro lugar e contava essas histórias apenas para justificar a sua ausência. Mas ainda assim, ele decidiu procurar mais pistas na casa abandonada de seu avô. Lá ele encontrou um diário escondido no sótão,
que continham não só as informações sobre a busca de seu avô por fortunas, mas também detalhes perturbadores sobre a maldição que sua família enfrentava. João descobriu que a maldição se manifestava na forma de um espectro, que mudava de aparência conforme fosse conveniente, e assim perseguiu os herdeiros da família, em busca de suas almas. João continuou sua busca, até que finalmente encontrou uma chave antiga, escondida atrás da moldura de um imponente quadro de seu avô, uma das poucas coisas que sobrou após a ruína de sua família. Essa pequena chave encaixava-se perfeitamente em uma fenda na parede ao lado do quadro. Ao girar a chave, a fenda transformou-se em uma porta. Meio receioso, ele abriu a porta e o que ele encontrou do outro lado mudou tudo o que ele pensava que sabia sobre sua família e sobre si mesmo. Era um santuário antigo com artefatos e documentos que revelavam a verdadeira história de sua família e o segredo por trás da maldição. Ao verificar os documentos, encontrou a foto do idoso que lhe havia pedido para cavar ao lado da figueira. Estava em uma foto muito antiga ao lado de seu avô. No verso da fotografia havia escrito um nome, e ele percebeu que o sobrenome daquele senhor era completamente diferente do que já havia visto na região. Ele se manteve firme na busca e, ao procurar os demais documentos, entendeu que seu avô havia feito um pacto com um espírito maligno, oferecendo a sua própria alma em troca de riqueza. Porém, a entidade, ardilosamente, exigiu também a alma de seu filho, o pai de João, oferecendo em troca das almas uma vida cheia de prazer e luxúria. Mas seu avô tinha sido enganado pela entidade maligna. A fortuna que tanto desejava e que estava disposto a dar tudo para consegui-la não poderia ser tocada por ele. Ela estaria disponível apenas para seus descendentes de sangue. Estarrecido com tudo o que havia descoberto, João decidiu sair dali e retornar à sua casa. Contudo, ao sair da antiga propriedade de seu avô, percebeu que tudo ao seu redor não parecia estar como antes, e em sua cabeça isso não poderia ter ocorrido nas poucas horas que passou ali. Ocorre que, sem perceber, fora do pequeno quarto secreto que ele estava, passaram-se 7 anos. Em seu trajeto, notou que a cidade estava diferente. As pessoas que conhecia de vista pareciam mais velhas, até que então localizou uma senhora que morava no bairro e já possuía uma idade muito avançada. Inicialmente ela não o reconheceu. Então ele perguntou a ela o que havia acontecido com seu irmão. Ela, em um tom triste, afirmou que Paulo, após o seu desaparecimento, desenvolveu demência e foi internado em várias instituições psiquiátricas, até que faleceu há cerca de 2 anos. Finalmente, João decidiu que precisava confrontar o idoso que lhe apontou a localização do tesouro, condenando sua alma para toda a eternidade. Ele foi até o cartório e buscou se havia registro de óbito de alguma pessoa na cidade com aquele sobrenome estranho. Após um breve momento, a atendente informou que havia apenas um registro com aquele sobrenome e que ele havia morrido há mais de 50 anos, tendo sido sepultado no cemitério central. Antes de ir à procura do túmulo daquele que o assombrava, decidiu ir à mata onde havia enterrado o seu tesouro, e para sua felicidade, a caixa ainda estava lá. Ele o desenterrou por completo e seguiu rumo ao lugar onde o estranho idoso havia sido sepultado. E encontrou até que com certa facilidade. Sua lápide era bem maior que as demais e se destacava no meio do cemitério.
pois possuía as escritas douradas, entalhadas cuidadosamente no lustroso mármore preto, que reluziam com os raios solares. Com muito custo, ele conseguiu abrir o enorme tampo de mármore que cobria a cova, expondo assim um poço escuro e profundo. Guiado pelo seu instinto, ele sentiu que deveria despejar todo o tesouro ali dentro. Porém, antes que fizesse, sentiu uma entidade estranha o empurrando para dentro da sepultura. Com a caixa ainda em mãos, se viu sem reação. A primeira parte de seu corpo, ao tocar violentamente o fundo da cova, foram os seus joelhos junto com o seu rosto. Meio atordoado devido à forte pancada que levou, e já pressentindo seu fim, João fechou seus olhos e intensificou suas orações. Nesse momento, João sentiu como se emanasse uma explosão de luz, e do túmulo viu sair diversas entidades que tomavam, uma a uma, a forma semelhante a figuras humanas, todos com vestes brancas, com uma luz radiante ao seu redor. As almas olharam para ele com um sorriso em seu rosto e subiram rapidamente aos céus. Ele havia libertado dezenas de outras almas que estavam presas, assim como as almas de sua família. Assim que conseguiu sair de dentro da cova, João pôde ver 3 entidades que o observavam. E logo que seus olhos se acostumaram com o brilho do sol, ele pôde notar que eram figuras conhecidas. Eram os espíritos do seu pai, do seu avô e do seu irmão, que permaneciam ali mais um instante para agradecer o seu Salvador por ter quebrado a maldição. E eles acenaram com as mãos assim como os demais e ascenderam ao céu. Com o tesouro devolvido à sepultura da entidade maligna, o pacto satânico foi finalmente quebrado. João recuperou sua vida normal e conseguiu deixar todo o passado para trás, perdoando a todos aqueles que lhe fizeram mal. Ele, depois disso, foi capaz de viver em paz, pois sabia que as entidades que o haviam aterrorizado agora descansavam em paz. E no final, João aprendeu que, embora o dinheiro possa trazer riqueza material, a alma é algo inestimável e vale muito mais que os prazeres carnais que foram oferecidos pelas entidades da escuridão. Fim deste relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.